Mateus capítulo 13, versículo 47. Olha o que a Bíblia fala. A parábola da rede. Jesus, ele falava por parábolas. Ele, para ilustrar o que ele queria falar, ele usava parábolas. Ele contava uma história para que as pessoas que o ouviam, elas pudessem entender, porque a razão de ser da parábola não era para dificultar o entendimento, não. Porque as coisas do reino de Deus, elas só podem ser discernidas ou entendidas espiritualmente. Então, quando a pessoa manifestava um desejo sincero, a ela era revelado o sentido da palavra, o sentido da parábola. Mas para aqueles que não queriam, aqueles que ouviam, mas não davam muita atenção, ou tinham uma segunda intenção, por exemplo, os fariseus, os escribas, eles não conseguiam compreender, eles não entendiam. Embora homens versados na lei de Moisés, cultos, mas eles não conseguiam entender. É como hoje, tem muitas pessoas que têm nível universitário, têm formação em nível superior, têm mestrado, é PhD em alguma coisa, mas lê a Bíblia e não consegue entender. E às vezes uma pessoa simples, que mal consegue ler direito, do pouquinho que ela lê, Deus fala com ela. Isso é maravilhoso, não é não? É Deus revelando as coisas grandes dele aos pequeninos e ocultando aos sábios, entendidos. Porque a palavra de Deus, gente, ela é espiritualmente discernida. Eu estou aqui fazendo qual papel? O papel de explicar para você, espiritualmente, essas coisas. Olha lá. Naquela hora, isso aí está lá onde? No Lucas 10, 21, olha o que Jesus falou. Depois a gente volta lá na parábola. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Instruído é a pessoa estudada, tem instrução, mas estas coisas ele não consegue entender. O reino dos céus, olha a parábola, é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando a rede é lançada no mar, ela vai arrastando toda sorte de peixes, pequenos, grandes, o que é peixe, o que não é, o que é crustáceo. Ele vai arrastando tudo. A rede não escolhe. Assim é o reino dos céus. Por exemplo, nós estamos pregando a palavra aqui agora. Tem milhares de pessoas assistindo. Gente que gosta da igreja, gente que não gosta, gente que acredita, gente que não acredita. Gente boa, gente ruim. Ruim assim, no que diz respeito aos parâmetros, né? Que nós, seres humanos, estabelecemos como sendo uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Tem gente agora sob efeito de drogas. Tem gente alcoolizada. Tem pessoas que não são evangélicas. Tem católicos, tem espíritas, muçulmanos, enfim, pessoas que têm lá a sua crença, a sua religião. Então a palavra, ela está sendo lançada
como uma rede, gente. Aqui mesmo no nosso meio, nós temos uma multidão. Mas no meio dessa multidão, tem gente prestando atenção, tem gente voando na reunião, a gente olha assim, vê um ou outro cochilando. Se eu tivesse uma bisnaga não, aquela pistola de água, eu ia mirar assim e falar assim, aquele lá que está dormindo lá no meio, ó. O problema é que a pistola de água ela não é muito precisa, eu posso acertar no vizinho que está atento, né? Mas você pensa que eu não vejo, que tem gente que às vezes dorme, tem gente que fica conversando, atendendo o celular, no zap da vida. Enquanto você fica ali no zap, olhando quem mandou mensagem para você, está lá, o banco mandando uma mensagem, se não pagar a prestação vai ser... Aí está lá o marido reclamando, mulher, você está onde? O que você está fazendo? Está no zap. Ela manda assim, eu estou no zap. Então, tem gente atento e tem gente dispersa. Isso é a rede. A rede está passando. E está recolhendo toda sorte, toda espécie de peixes. Eu também estou nessa rede. Nós todos estamos nessa rede, gente. Sabia? E quando já está cheia, os pescadores, que no caso são os anjos, né, arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Então isso aí está se referindo à consumação dos séculos, final de tudo. Normalmente o pescador, depois que ele percebe que a rede está cheia, ele vai arrastar a rede para a praia. E ali com calma, porque uma vez que arrastou, puxou a rede para a praia, os peixes conseguem fugir? Não consegue mais. O habitat natural do peixe é a água, é o mar, ou o lago, o rio, onde a rede foi lançada. Tirou dali, trouxe para a superfície, o peixe, ele não consegue respirar o oxigênio como nós respiramos. Ele também se utiliza do oxigênio, só que o que está na água. Nós, por exemplo, conseguimos respirar o oxigênio dentro d'água? Não. Eles também não conseguem respirar o oxigênio fora da água. Então, o peixe perde a força, perde o vigor, a desenvoltura, ele não consegue fugir mais. Uns se debatem, pulam, aquela coisa toda, mas ele não consegue sair mais. Ele não consegue mais. Então, vai chegar um momento em que a pregação da palavra vai parar. E é o momento da separação, igreja. E aí os pescadores, no caso os anjos, né? E quando já está cheio, os pescadores arrastam-na para a praia. E assentados, escolhem os bons para o cesto. E os ruins deitam fora. Então essa coisa de bom, coloca na palavra lá, bom e o ruim. Quem é que vai dizer se alguém é bom ou se a pessoa é ruim? Isso é Deus. Os pescadores, no caso os anjos, eles vão obedecer uma regra. E não é a regra desse mundo. Por exemplo, tem gente que fala assim, não, eu sou uma pessoa boa. Eu não mato ninguém. Eu não roubo ninguém. Eu sou uma pessoa do bem. Bom, isso aí é o que você acha. Isso aí é o que você pensa. O bom ou o mal é de acordo com os parâmetros de Deus. Deus é que vai dizer. Porque Deus não olha o exterior. Deus olha o quê? O coração. O coração significa o quê? Pensamento. O que você pensa?
Porque você sabe que tem gente que não tem coragem de matar. Fisicamente não. Mas tem ódio, tem mágoa, faz o mal para os outros, prejudica os outros. É uma pessoa de desígnios malignos. Ela não é boa, mas só quem vai conhecer isso é Deus. E é aqueles que são declaradamente maus, os assassinos, os ladrões, aqueles que humilham, extorquem, pisam, são pessoas declaradamente más. Mas há aqueles também que fazem maldade e cometem coisas ruins com os outros, mas que a maldade está dentro do coração, está dentro da pessoa. E ela ocasionalmente destila o veneno. Por exemplo, existe alguma lei que condena o fofoqueiro? Tem calúnia e difamação. Isso tem. Mas a pessoa que faz fofoca, você pode chegar, por exemplo, lá na delegacia e falar assim: eu quero fazer uma queixa aqui. Qual a sua queixa? Eu quero fazer uma queixa com a minha vizinha, que ela é fofoqueira. Mas ela difamou, tal. Não, ela fica falando lá umas besteiras lá. Ah, senhora, eu não posso fazer nada. É complicado isso. Mas a fofoca é uma coisa boa? Olha lá, o homem de Belial, o homem vil, é aquele que anda com a perversidade na boca. Você sabe que tem gente que com a boca, com a língua dela, ela destrói uma família. Ela destrói um casamento. Ela destrói uma vida profissional. Um fofoqueiro vai lá e fala mal de um empregado para o chefe, mas ele está falando aquilo porque ele tem inveja. O que é o lugar daquela pessoa, o chefe acredita naquela fofoca, a pessoa fica desmerecida, perde uma promoção. Quem foi que fez aquilo? Fofoqueiro. E ele vai ser punido pela lei? Claro que não, a dos homens não. Mas e a lei de Deus? Então essa questão de bom, isso aí Deus é que vai dizer quem é e quem não é. Embora ninguém seja bom na verdade, mas a Bíblia está dizendo que vai deitar fora os ruins e os peixes bons vai para o cesto. Assim será a consumação do século. Sairão os anjos, olha lá, e separarão os maus dentre os justos. Olha lá, os anjos vão fazer isso. Isso aí é a separação. Gente, não dá para conviver junto. Por exemplo, se você tem um caixote de maçãs boas, digamos que ali naquele caixote tem 30 maçãs, e tiver ali umas 5 podres, o que vai acabar acontecendo com as outras? Vão ser contaminadas, vão estragar também. Tem 30, 5 podres, 25 sadias. Deixa as 5 ali no meio para você ver o que vai acontecer. Será que as podres vão contaminar as boas? Vão. Então é necessário haver uma separação. Deus vai fazer uma separação. Por enquanto convivemos todos juntos. Todo mundo está junto. O bom, o mal, o que faz, o que não faz, o que serve a Deus, o que não serve. Por exemplo, está frio hoje, não está? Frio, né? O frio vem sobre todo mundo? Sim, sobre quem é bom, sobre quem é mau. Se cai uma chuva, a chuva escolhe quem vai molhar? Molha o justo e o injusto. O sol também é a mesma coisa, vem sobre todos. Olha lá, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, por enquanto convivemos todos juntos aqui, nesse mundo. Mas vai chegar um momento, igreja, que vai haver uma separação. Uma separação.
E quem vai fazer essa separação serão os anjos. Os anjos. Volta lá. Separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa fornalha acesa é o lago de fogo e enxofre, gente, aonde serão lançados os maus, aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, aqueles que rejeitaram a palavra, aqueles que zombaram, aqueles que ridicularizaram. Você sabe que sempre tem por aí gente ridicularizando, zombando. Às vezes você está em casa assistindo televisão e você vê lá um programa, alguém zombando, caçoando. Às vezes eu estou assistindo um filme até bacana, tal, de aventura, aquele negócio. Aí um dos atores lá representa um papel de um sujeito que fala mal de igreja. Acabou o filme para mim. Acabou. Ou fala que Deus não existe. Às vezes eu estou assistindo um filme bacana, aí o sujeito lá, o mocinho do filme, está lá num aperto danado. Aí alguém chega para ele: rapaz, você tem que buscar Deus. Que buscar Deus nada, Deus não existe. Eu aqui tenho que resolver meus problemas aqui, eu vou resolver. Aí para mim acabou o filme. Aí eu posso assistir mais um pouquinho para ver se de repente muda aquilo ali. Não mudou? Aí vai prevalecer a história. Eu mudo de canal, não tem graça para mim mais. Porque a intenção do diabo é desacreditar Deus. A nossa intenção aqui é mostrar o poder, a grandeza, a misericórdia e a generosidade do nosso Deus. É o contrário. Foi o que nós vimos aqui, ó, através dos milagres. Eu e você presenciamos milagres grandes aqui nessa manhã. Surdo ouvindo, cego enxergando, tumores desaparecendo, pessoas que não andavam andando. Vocês viram aqui. Nódulos que sumiram na hora. Então isso aí chama o quê? Grandeza de Deus. Mostrando que Deus é verdadeiro, que Deus existe. Mas o diabo, ao contrário, ele trabalha no intuito de desacreditar, dizendo que isso tudo é mentira, que é farsa, Deus não existe. Então, o mundo é isso. Mas vai chegar um momento que tudo isso vai ser lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, que é essa fornalha, que está dizendo aí, a fornalha acesa. E o diabo também vai para lá, ele sabe disso. Só que ele não quer ir sozinho. Ele quer levar uma turma com ele aí. Você quer fazer companhia para ele? É ruim, hein? Cruz credo, bicho. Deus me livre. Mas se você não for uma pessoa boa, se você não procurar fazer coisas boas, se você não ouvir a palavra, se você não se render a Deus, é para lá que infelizmente vão aqueles que não aceitam. E nós pregamos a palavra para tentar salvar o máximo de pessoas possível. Por que a reunião não pode ser só milagre? Por que eu preciso parar e pregar? Porque eu tenho que falar isso para você. Eu tenho que anunciar isso. Eu não posso ficar só mostrando cura, libertação. Isso aí é importante? É importante. Mas eu preciso falar também da verdade. Eu preciso falar da palavra de Deus. Porque só a verdade vai te libertar. Só a verdade vai fazer você ser uma pessoa boa. Sabia disso? Só a verdade liberta. Você pode até se emocionar com o milagre, como eu me emociono, e muitos se emocionam, choram. Mas Jesus disse o que lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade precisa ser mostrada, pregada, ensinada, para que você seja separado e colocado no cesto e não deitado fora. O cesto significa salvação, significa aquele peixe que tem utilidade.
Nós temos que ser pessoas úteis a Deus, gente. Nós não podemos ser como aquele que é deitado fora. O que é jogado fora é jogado fora porque não tem utilidade. Para Deus não. Para Deus não tem. Para o diabo pode ser, mas para Deus não. Tem gente que é muito útil na mão do diabo. Ele usa para prejudicar os outros, ele usa para fazer o mal, ele usa como mau exemplo. E tem utilidade para o diabo, para Deus não tem. Para Deus é deitado fora, não presta. Porém, se você se converter, sabe? Se você buscar a Deus de todo o coração, se arrepender dos caminhos errados que você anda, aí Ele transforma você numa pessoa boa. Essa transformação é o Espírito Santo que faz, é o Espírito de Deus que faz. E Ele disse, ali haverá choro e ranger de dentes. No caso do choro, muitos vão chorar arrependidos. Só que não vai ter tempo de arrepender mais. Vai chorar porque ouviu a palavra. Vai chorar porque conheceu o poder de Deus, mas não se rendeu ao poder de Deus. Tem pessoas que conhecem. Tem gente que você conversar com ela ali fora, ou até dentro da igreja mesmo, que conhece o poder de Deus, tem visto aqui, mas não se rendeu a Ele ainda. Está na dúvida, está pensando, será? O choro é exatamente daqueles que ouviram a palavra, tiveram oportunidade, mas não aceitaram, rejeitaram. E ranger de dentes. Tem gente que vai estar lá nervosa, vai estar lá, mas não vai adiantar, não vai sair de lá. Praguejando, reclamando, amaldiçoando, esperneando. Vai ranger os dentes, mas não vai conseguir sair. E eu vou te dizer, hein? Não cai nessa história de purgatório. Não, bispo, eu, do jeito que eu estou indo aqui, eu estou indo mais ou menos. Eu não sou assim um grande pecador. Tenho lá meus pecadinhos e tal. Mas aí o que acontece? Eu vou lá para o purgatório. E aí eu fico lá um tempo purgando meus pecados, e depois eu vou para o céu. Bem, olha o que a Bíblia diz. E assim, está onde, filho, isso aí? Hebreus capítulo 9, versículo 27, na Bíblia. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Cadê o purgatório? Cadê essa história de reencarnação? Que você morre e reencarna no outro corpo. Não existe. Fica pensando assim, eu vou aproveitar essa vida agora, aí na próxima reencarnação eu volto, aí eu dou um jeito de ser uma pessoa. Não tem reencarnação. E nem vai ter purgatório. Não se engane com isso. Não, mas eu vou ficar lá no purgatório, tal, lá assando lá um cadinho. Aí depois de uns anos eu saio de lá e vou para o céu. Não acredite nisso, gente. Vem a morte e depois da morte vem o quê? O juízo. Então, é necessário que nós, enquanto vivos... Por que você acha que Jesus não voltou ainda? Você sabe por que ele não voltou ainda? Porque ele está retardando a vinda dele para dar chance. Aliás, Deus, não é porque Deus é que vai dizer a hora. Deus está dando oportunidade. Deus está dando chance. Por exemplo, agora nesse momento tem tanta gente ouvindo essa palavra e que está se arrependendo. E que se Deus não tivesse retardado um pouquinho, não ouviriam e estariam perdidas. Então, na verdade, não é que ele está demorando. Aliás, se ele tivesse vindo há uns tempos atrás, nem nós aqui escaparíamos. Sabe onde que nós estaríamos agora? Sabe aonde? Lá na fornalha acesa. Eu e você lá, sambando, mas não é com a música não, meu irmão. É porque o fogo está pegando. Pulando igual... Você já viu pipoca? O milho de pipoca na panela, quando começa a esquentar? Que o óleo esquenta, o que acontece com a pipoca? Ela pula e estoura. Pum. Eu e você estaríamos que nem pipoca lá na fornalha, pulando para tudo que é lado. E não sairíamos de lá.
Deus me livre mesmo. Deus nos livre disso aí, ó. Então, se não fosse ele ter retardado, nós não estaríamos salvos. É porque ele sabe a hora certa, né? Não é a verdade que ele esteja retardando, mas ele está dando oportunidade, gente, chance. Então a hora, só Deus sabe, nem Jesus sabe. A gente sabe que está próximo, pelos sinais. Os sinais têm demonstrado que está próximo à vinda de Cristo. Mas aí temos que estar atento, porque ele pode voltar amanhã, pode voltar semana que vem, ou você pode morrer. Para morrer precisa o que, igreja? Está vivo, meu irmão. Não, um dia você vai morrer, não vai escapar não. Dessa aí Deus não vai te livrar não. Um dia eu e você vamos morrer, não tem jeito. Aliás, volta lá na palavra, o que está ordenado aos homens? Mostra lá, o que está ordenado aos homens. E assim, como aos homens está ordenado morrerem, uma só vez, mas vai morrer, não tem jeito. Então não tem como escapar, a não ser que Jesus volte e você esteja vivo. Aí você vai ser ou arrebatado ou vai ficar por aí. Mas a nós está ordenado isso. Então se amanhã ou eu ou você morrermos, é natural isso. Alguns vivem mais, outros vivem menos, uma hora vai chegar a vez. Então, para onde vai a sua alma? Para onde? Ele quer ir para a glória. Quem quer ir para a glória aí? Quem quer para a fornalha? Opa! Fornalha não, gente. Mesmo nesse frio aí, eu não quero ir para a fornalha não. Você quer ir para a fornalha? É ruim, hein? Então, há um preço a ser pago, gente. E não é dinheiro. A salvação não é comprada com dinheiro, não. O preço é você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Agora essa cruz não é pesada não, porque o fardo dele é suave, é leve. O fardo do diabo é pesado, doença, miséria, fracasso, humilhação, sofrimento, dor. O dele é pesado, o de Jesus não, é saúde, é paz, é alegria, é prosperidade. Mas tem as lutas. Tem as lutas. Então o fardo, na verdade, são as lutas que a gente enfrenta. Mas a recompensa em vida é extraordinária. É maravilhosa. Fica de pé, igreja. Deixa eu orar por você.